Fala, time, boa noite. Vamos repassar um pouquinho do que a gente está estudando. Semana passada a gente estava estudando OpenShove, então quais são as posições e quais são os ranges que a gente pode se defender e como que a gente avalia isso. Comentei um pouquinho sobre equidade, sobre pot odds, já a gente vai relembrar isso. E hoje estudei como que a gente vai adaptar, sabendo que os nossos oponentes não são robôs, né? Eles não jogam como o livro, não jogam o GTO, como eles chamam, que é o Game Theory Optimized. Então a gente tem que saber se adaptar a essas situações. Estamos completando hoje 2 semanas de desafio. Deixa a sua curtida aí, deixa o seu like se você está gostando do desafio até agora. Deixa o seu comentário também para saber qual é a sua opinião até agora, tanto do desafio, se acha que eu vou conseguir completar ou não. E se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios. Também não falo só de poker aqui, tem uma motovlog também que eu vou lançando quase todos os dias aí, algumas ideias aí que surgem na cabeça. Bom, então vamos falar de poker. O que a gente está estudando hoje? Como que a gente se adapta aos ranges do nosso adversário. Basicamente existem 2 situações que a gente vai ter que adaptar. Tanto a situação em que a gente vai defender o all-in do nosso adversário, quanto a situação em que a gente pode ir all-in com 10 big blinds ou menos. Ou seja, tudo isso a gente está falando de short stack, quando o nosso stack, ou o stack efetivo, que isso contempla o nosso adversário, é até 10 big blinds. Então nessas 2 situações, vamos começar a falar primeiro de como que a gente pode se defender do adversário. Antes de mais nada, a gente precisa entender qual que é o range provável, a gente nunca vai ter certeza disso, qual que é o range provável do nosso adversário que a gente tem que dar o call. Como a gente vai saber? Basicamente, observação. Então a gente vai saber, vamos coletando informações tanto desse adversário na mesa, quanto dos outros, em situações com a gente, com outros adversários também. Isso é puramente observação e estimativa. A gente vai ter que saber colocar esse adversário em uma gama de mãos, que basicamente vai dizer que quanto maior o range do adversário, ou seja, quanto mais mãos, quanto mais aloprado ele tiver, desculpa a palavra, mas quanto maior a gama de mãos que ele está indo all-in, a gente pode ampliar o nosso range e dar calls que a gente não daria se fosse um jogador mais tight. Então, via de regra, é simples assim. Se o jogador ele é muito agressivo, a gente pode ampliar o nosso range, dando mais calls do que a gente normalmente não daria. Isso contando que a gente está em posição, né? Contando que a gente está recebendo all-in. Se o jogador ele está dando um all-in, a gente já percebeu que ele deu um all-in de 4,5 naipado, a gente vai recapitular e voltar lá na semana passada que a gente estava estudando sobre equidade e pot odds, considerando toda a equidade que é calculado no software, a gente não faz esse cálculo em jogo, inclusive nem podemos, tudo isso a gente deve considerar para adaptar. Então se o cara está jogando mais solto, se ele está abrindo mais mãos, querendo mais calls, a gente pode ampliar o nosso range também, abraçando assim a equidade extra que a gente está ganhando sobre o range do nosso adversário. E o mesmo vale para o inverso, ou seja, se aquele adversário ele é muito tight, você viu, passou uma órbita, passaram 2 órbitas e ele não deu all-in, está lá com 8, 7 blinds, obviamente nessa situação ele vai começar a expandir um pouco mais o range, mas você já percebeu que ele não é tão mais agressivo quanto a gente imaginava. Então ele já está um pouquinho mais passivo, ele está selecionando um pouco mais as mãos. O que a gente naturalmente vai fazer? Se defender contra essas mãos com umas mãos mais fortes ainda. Então a gente vai evitar de abrir mãos médias, talvez até mesmo em uma situação entre botão e big blind, com a gente no big blind. Se nós estivermos no meio da mesa, ou seja, se tiver mais gente depois da nossa vez para tomar ação, nosso range tem que ser o mais enxuto possível. Então, broadways, que seriam vala dama,
dama e rei, 10 e vala, todas essas broadways somente suited, do meio de mesa. Isso é uma simplificação que tem funcionado muito bem para mim, principalmente no micro stakes, que são torneios, né, de 1 até 2 dólares, até 5 na verdade. Mas enfim, isso tudo a gente está considerando que nós somos o último a falar, ou seja, Big Blind. E aí a gente entendendo o fundamento que para cada vez mais para o início da mesa e quanto mais pessoas mais na nossa frente tem a tomar ação, mais a gente deve ser mais defensivo, a gente deve ser mais cauteloso. Então, mãos cada vez mais fortes e à medida que menos gente vai tendo para falar, a gente pode ampliar as nossas mãos e a gente pode dar esse call. Retomando, se o adversário ele é mais tight, a gente vai enxugar isso. Se tem mais gente para falar, a gente vai enxugar ainda mais. Esse é o conceito básico para defesas de all-in, defesas de shoves de short stacks. Agora, e se for a gente dando o all-in, né? E se for nós que estamos com 10 big blinds ou menos, chovando para os nossos adversários, seja de final de mesa ou de começo de mesa. A mesma regra vale. Quanto mais pessoas tiverem na nossa frente para falar, mais fortes devem ser as nossas mãos. Então, mais selecionados devem ser as mãos que nós vamos dar esse all-in. Imaginando que estamos em botão ou até mesmo small blind e tem o big blind para falar, quando que a gente vai decidir se a gente vai chovar em cima do big blind ou não? Quais são as mãos, né, por assim dizer? Via de regra, a mesma observação vale. Como que o nosso adversário está se portando nessa situação short stack? Ele está foldando muitas mãos, passou órbitas e órbitas e ele não tomou nenhuma ação, não deu nenhum call, não deu nenhum raise. Então a gente pode ter alguns sinais de que ele é um jogador um pouquinho mais passivo, um pouquinho mais tight, ele seleciona um pouquinho mais as mãos. Consequentemente, a gente pode se aproveitar disso, isso acaba sendo o inverso, já que a gente está chovando. Opa, ele está foldando um pouquinho mais de mãos do que ele deveria, então ele poderia ser um pouco mais agressivo. A gente pode ampliar o nosso range, considerando que ele está foldando, está largando mãos, que ele poderia dar o call, segundo a teoria. Ele teria equidade, se ele fosse fazer o cálculo de equidade e pot odds, como ele deveria se defender com o nosso chove, ele deveria dar call. Só que se ele está foldando, então a gente pode ampliar o nosso range e basicamente, numa situação de big blind, small blind, nós estando em small blind, a gente pode chovar basicamente com qualquer duas cartas. O ideal seria mostrar no ICMI, calcular todos os ranges e por hora me falta habilidade, me falta o tal do know-how aí para mostrar tanto no ICMI quanto colocar aqui no vídeo para vocês. Mas calma que esse dia vai chegar. Inclusive, de novo, se inscreve aí para ver esse dia chegando, essa qualidade de ouro entregando para vocês. Voltando, regrinha de bolso. Se o nosso adversário está foldando mão demais, se ele está muito seguro, então a gente pode ampliar e ser um pouquinho mais ousado, por assim dizer. Então a gente pode dar all-in com quase todas as cartas numa situação small blind versus big blind, em que a gente está chovando do small blind no big blind completamente tight. A gente pode esperar que ele vai foldar mais cartas do que ele deveria, então a gente pode ir all-in mais vezes para conseguir o máximo de fichas possíveis. Porque às vezes são 2 all-ins que a gente consegue fazer o vilão foldar, que já deixa nós numa situação um pouquinho mais confortável, de 13 blinds, de 14 blinds, em que a gente já começa a poder dar alguns raises e voltar no jogo respirando um pouquinho mais. E o mesmo vale inverso. Se o nosso adversário ele tá dando call, ele tá mesmo short stack, tá dando uns raises, a gente está percebendo que ele é um jogador mais agressivo, então a gente tem que reduzir a nossa mão, vamos segurar as nossas mãos mais médias para baixo, mesma situação, big blind versus small blind. Vamos segurar as nossas mãos e não vamos dar mais all-in com aquele range tão amplo que a gente estava dando. Então o ideal é que a gente consiga segurar essas mãos versus adversários que já são um pouco mais, são tão ousados quanto nós. Então se eles vão dar mais calls do que deveriam, calma, espera um adversário que é um pouquinho mais tight, que ele está selecionando, está foldando um pouco mais de mãos, para a gente poder chovar em cima desse cara. Bom, então vamos resumir tudo isso que a gente viu nesse vídeo em apenas 1 minuto.
Duas situações de open raise. Como que a gente se defende? Calculando a equidade com pot odds, isso foi o que a gente viu na semana passada. E como que a gente se adapta a esse jogo? Se a gente está se defendendo, qual que é o range que esse adversário está chovando em nós? É um range mais amplo, então a gente pode ampliar o nosso range de call. É um range mais tight, ele está falando um pouquinho mais do começo da mesa, a gente está mais para o final, ou tem mais gente para falar depois da nossa ação, então a gente deve reduzir o nosso range de calls também. Se é a gente que está chovando o nosso adversário, tem mais gente para falar, vamos reduzir esse range e vamos jogar um pouquinho mais tight. Se tem pouca gente para falar, quanto menos gente, a gente vai ampliando essas mãos. Assim como, se a gente perceber que o nosso vilão está foldando mais mãos do que ele deveria, a gente pode ampliar esse range. Se ele está dando mais calls, se é um jogador um pouquinho mais agressivo, a gente vai reduzir esse range e vamos dar chove só com mãos um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais premiums. Espero que tenha ficado claro. Esse é um vídeo, eu vou tentar fazer isso nas sessões que eu estou estudando. Deixa aquele like de novo se gostou desse formato. Comenta também o que achou, se isso foi útil para você, se não foi. Lembre-se, respeitem o método, respeitem a grade, que aí aos pouquinhos a gente consegue evoluir. Valeu, boa noite.